céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Amém. Vamos dizer agora com as nossas palavras essas exaltações ao Senhor. Vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa quarta-feira que o Senhor marca esse encontro conosco nessa noite. Obrigada, Senhor, porque sabemos que quando nos reunimos em Teu nome, o Senhor vem até nós e se manifesta em nosso meio. Exaltamos ao Senhor, declaramos ao Senhor o nosso amor, colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa adoração. Ninguém mais é digno de receber o nosso louvor. Ninguém mais é digno de receber a nossa adoração. Ninguém mais é digno de receber a nossa entrega, senão o Senhor. Ó Deus, obrigada porque podemos cantar louvores ao Senhor com liberdade. Obrigada porque podemos falar com o Senhor com liberdade. Obrigada, Senhor, que podemos ter esse templo aberto para receber o Teu povo. Reina sobre nós, Senhor. Nós somos ovelhas do Seu pasto. Nós somos o Seu povo que Te ama e que Te adora. Faz-se presente aqui neste lugar. Que sintamos a Sua direção, que ouçamos a Sua voz, que ao cantarmos, ao orarmos, possamos ter a consciência do culto racional de que estamos falando com o Senhor e que o Senhor nos ouve, que o Senhor conversa conosco. Ó Deus, seja propício a nós nessa noite, receba a nossa adoração, receba as nossas canções, receba-nos no Teu altar nessa noite, Pai. Te amamos, Te adoramos e exaltamos o Teu nome. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé, querido. Vamos declarar: pertencemos ao reino eterno, o reino do Senhor. Somos sua igreja, somos seu povo. Todo joelho há de se dobrar diante daquele Todo-Poderoso. O reino se apaga, os povos se curvam, as bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Abra sua boca. as bocas se abrem, Erga seus dons em adoração. as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Nós dizemos, Senhor, tu és o rei, tenha o seu nome. Dizer que tu és o Senhor. Acontece com os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, Diante de ti, Senhor. as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e na misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Diga sua vez, igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua
olhadinha para frente, para trás. Como é bom rever alguns irmãos que estão recebendo o pastor Wagner, sua esposa. Deus abençoe e que a presença do Senhor possa ser algo quase palpável, irmãos. Ele está no seu santo templo, amém? E Ele nos recebe em adoração, gente. Quem somos nós? Quem somos nós para estar diante do Rei eterno? Somos nada, somos pó. Mesmo assim, diz a sua palavra que Ele se inclina para nos ouvir. Senhor, passeia entre nós e procure entre nós verdadeiros adoradores. Será que Ele vai achar em mim e em você? Se apresente a Ele. Eu adoro nessa noite de forma singular. Que o Senhor, como eu disse anteriormente, se
inclina para nos ouvir. Há algo perturbando o seu coração, há algo tirando o seu sono, há alguém que você precisa colocar no altar do Senhor, que esteja precisando do socorro do médico dos médicos, alguém que esteja precisando do Senhor como Salvador, alguém que você precisa colocar diante do Senhor, porque essa pessoa precisa se render diante do Senhor, declarar que Ele é Senhor e Salvador. Domingo nós vivemos uma experiência linda. No nosso culto de aniversário foi feito o apelo após a mensagem, e você já sabe, alguém que estava de forma online cultuando ao Senhor, declara que eu aceito Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, irmão. A obra do Senhor, ela é feita apesar de nós. Por isso hoje, com fé, nesse momento, que é o nosso momento de intercessão, nosso momento de clamor, nosso momento de pedir ao Senhor, peça ao Senhor que precisa do Senhor como Salvador, para que essa pessoa aceite Jesus. E às vezes ela não precisa nem estar no templo, para que Jesus alcance o coração. Vamos clamar com fé. Aquele que chega com fé diante do Senhor é recebido por Ele. Vou te dar 1 minuto, e o Espírito Santo vai colocar no seu coração o nome de alguém por quem você precisa interceder. Fale esse nome para Deus. Coloque essa questão diante do Senhor, que aos nossos olhos é impossível, mas o Senhor pode todas as coisas. Se a igreja se posicionar com fé, irmãos, moveremos montanhas para a glória do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Apresente alguém ao Senhor, ou mesmo a sua própria vida. Mas não deixe o seu pensamento vagar. É você e Deus agora. Estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Não existe lugar melhor para estarmos, ó Deus. E declaramos nessa noite que Tu és o nosso refúgio, a nossa segurança. Se levássemos nossos olhos para os montes, de onde virá o socorro? Eu dizia salmista, socorro vem do Senhor. E nessa noite estamos nessa posição, muitas vezes aflitos, muitas vezes tristes, mas confiantes que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor tem o melhor para os Teus filhos aqui nessa noite. Basta que estejamos na posição, Deus, posição de servos Teus, posição de verdadeiros adoradores, porque não existe melhor lugar do que estarmos na Tua presença, Deus. Não existe melhor lugar de louvar e engrandecer o Teu nome que é aos Teus pés, ó Deus. Fala aos nossos corações, cuida, Senhor, das nossas vidas, como temos sofrido, ó Pai, mas temos certeza que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor não nos abandona, ó Deus, e que estamos sempre debaixo das Tuas mãos, debaixo dos Teus olhos, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, ó Pai. Que todos aqui nessa noite possam ter a certeza disso. Aqueles que estão também de forma online, ó Deus, nesse momento, seja aqui nesse bairro, nessa cidade, ó Pai, em outro país, possam ter a certeza que a segurança só está no Senhor, ó Pai. Independente de governo, independente de sistemas,
de vacina, a segurança está no Senhor, Deus, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos tão falhos, nós erramos tanto, mas o Senhor sempre nos dá uma segunda chance para que verdadeiramente estejamos na posição de Te adorar, Pai. A nossa posição nessa noite é de arrependidos, de confessando os nossos pecados, para que Teu Espírito Santo tenha audiência, Senhor Deus, na Tua casa nessa noite. Muito obrigado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu lugar. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. É no nome do Senhor que oramos. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Que queiramos estar nesse lugar. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar que eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Esse lugar é do Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde a gente estão me dominando. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Aleluia. Como é bom pertencer a um Deus que você diz: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele se achega até nós. Vamos passar o nosso momento de ofertório, irmãos. É uma alegria retomar esse momento dentro do culto, dentro da celebração. Porque o momento de ofertório é muito mais do que você entregar a sua oferta e ser fiel ali com os seus dízimos, mas é um momento onde você
separa da adoração para vir ao altar nessa consagração. Então, lembrando-nos sempre, nós estamos com todo o cuidado ainda, com relação à aglomeração, então a movimentação do templo. Se você vier adorar, se você vier servir e entregando os seus dízimos, você vem pelo meio e sai pelas laterais, aguardando uns pelos outros. Essa informação ela vai sendo repetida até que ela seja natural para nós. Mas é bom cultuar e consagrar os dízimos dentro do culto, dentro do momento de celebração. Então, enquanto cantamos que o Senhor tem nos dado bênçãos sem medida, e eu queria que nesse momento não fosse só o momento da movimentação, mas que fosse o momento de você realmente refletir quanto o Senhor tem me dado. Será que eu posso contar e ser grato ao Senhor? Você pode estar aqui, você pode dizimar, você pode ofertar. O Senhor tem sido fiel na sua vida. E se colocar sendo fiel diante do Senhor também. Quando cantamos, é o seu momento de cultuar e de se consagrar ao Senhor. Desanimados, julgas tudo vão. Poucas, muitas bênçãos contra cada vez. Age de surpreso quando Deus amém. Quantas bênçãos e quantas são recebidas da divina mão. É pesada por se tem de suportar.
ao altar e nós vamos fazer duas orações, na verdade uma oração com duas direções. Vamos consagrar os dízimos e vamos orar pelo momento que estamos de sucessão ministerial. Há um clamor da igreja para que o Senhor nos mostre e a igreja entenda a definição desse momento. Então vamos pedir ao Senhor, lembrando que a oração ela precisa estar aliada à ação, que a igreja esteja preparada para começar a agir nessa direção e também ouvindo a direção do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar nesta noite aqui na tua casa. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos deste de sairmos das nossas casas e de estarmos aqui te prestando um culto de louvor e adoração a Ti. Ó Deus, neste momento, venho te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no teu altar, Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar e a multiplicar, ó Pai, essas ofertas, esses dízimos, para a manutenção, para o crescimento da tua casa. Ó Deus de amor, pedimos também neste momento, pelo processo de sucessão ministerial que nós estamos passando. Ó Deus, que tu possa estar abençoando a tua igreja, dando discernimento, sabedoria, para que a tua igreja possa estar enxergando aquele obreiro que tu já separou para este rebanho. Ó Deus de amor, nós possamos estar, ó Pai, juntos, Senhor, num só pensamento, Senhor, e que nós possamos estar aceitando, Senhor, aquele que tu colocou, que tu separou para estar conduzindo esse rebanho nessa localidade. Abençoe, Senhor, o pastor Isaías, que é o pastor interino, os demais ministérios que têm nos apoiado, o Ministério Diaconal, o Ministério de Música, ó Deus, de Educação Religiosa. Senhor, que tu possa estar, ó Pai, cada dia nos fortalecendo e que nós possamos continuar juntos, Senhor, com o propósito, ó Pai, de trabalharmos para que a igreja continue a funcionar até que o Senhor coloque o teu obreiro aqui. Fica conosco, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a palavra do Senhor, irmão. Você está preparado aí? Porque o Senhor vai falar conosco. Que você esteja atento. Pastor Wagner, Igreja Batista Enseada das Graças, vai nos conduzir à palavra. Que o Senhor possa se revelar a nós nessa noite com toda a liberdade. E o pastor apresenta sua esposa para nós. Fique à vontade, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu presumo que esta irmã seja a irmã Gisele, a ministra de música dos irmãos. É um prazer ser apresentado aos irmãos. O diácono Josias nos recebeu ali na portaria. Aquela jovem ali atrás é minha esposa, Elis Regina. Nós estamos servindo ao Senhor na primeira Igreja Batista Enseada das Garças, onde eu sou pastor auxiliar da igreja. E o pastor Isaías, há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, ele me convidou para estar aqui pregando, só que aí eu estava com Covid. Mas depois que o senhor melhorar, pastor, o senhor me avisa logo em seguida que eu vou te chamar para estar servindo lá, levando a palavra. Então, eu agradeço aos irmãos pelo convite, agradeço ao pastor Isaías. Então, nessa noite, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos. Nós estamos em um tempo onde a realidade atual do país nos deixa meio sem condições de decidir qualquer coisa, em algumas áreas da vida, em algumas situações. Quantos aqui, especialmente nessa época da pandemia, perceberam que perderam o controle de muita coisa de suas vidas? Não é verdade? E quantos aqui perceberam que, mais do que isso, não tinham controle sobre coisa alguma? Quantos aqui se deram conta disso? Levanta a mão.
Então é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, gostaria de trazer essa reflexão, entregando o controle. Atos capítulo 6. Leremos a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu estarei lendo e os irmãos poderão me acompanhar nas suas traduções, para não haver nenhuma dificuldade, nenhuma situação atravessada na leitura, não é? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui, queridos, feche seus olhos mais uma vez, por gentileza. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança, e ao Senhor pertence o domínio da vida, o controle da vida. Obrigado por estarmos aqui, obrigado porque a tua igreja ainda está de portas abertas, tomando todos os cuidados, porque assim o Senhor permitiu. Nos ajuda, Senhor Deus, a honrar essa questão, mas te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações essa noite. Perdoa as nossas faltas diante do Senhor, nossas omissões, e os momentos em que nossa fé, ela é testada e não é aprovada como o Senhor espera, como o Senhor propõe. Lhe pedimos uma fé maior, aumenta a nossa fé no Senhor. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, nós vamos avaliar aqui o que estava acontecendo nos primeiros anos da igreja. Os irmãos concordam comigo que nos primeiros anos da igreja primitiva não havia aquela organização toda, vocês concordam? Não havia aquela coisa toda os bispos, diáconos, pastores, não havia aquela organização institucional, não havia aquela formalidade, entende? Então, a princípio, as coisas estavam mais à vontade, por assim dizer, no bom sentido que eu quero dizer. Então começou a haver um problema. Os discípulos que estavam ali, os discípulos eram a liderança oficial da igreja que estava surgindo. Só que os discípulos não podiam servir em todo lugar ao mesmo tempo. Eles não podiam estar de olho em toda situação. E qual foi o problema que surgiu? Que os irmãos viram aqui, que nós lemos. As viúvas, quem falou isso? Muito bem, as viúvas. Só que é o seguinte, houve um problema étnico, houve um problema racial ali. As viúvas, porque ali naquela região da Palestina, aquela região, havia uma grande diversidade de pessoas, oriundas de vários lugares. Então as pessoas falavam vários idiomas. O próprio Jesus, com certeza, provavelmente Jesus falava mais de 4, por conta da região que ele vivia. Vocês entendem? Então, quando essas etnias se juntam, a igreja que está ali diante de judeus e de pessoas que são oriundas de gregos e tudo mais, que falavam um grego koiné, falavam diferente. E eram judias, mas eram judias que não eram puras, oriundas de Jerusalém. Vocês concordam comigo que esse era o problema? As viúvas judias, puras, estavam tendo o quê? Preferência, não é verdade? Estavam tendo preferência nas mesas. Isso estava acontecendo descaradamente.
Você entende? Os irmãos sabem o conceito dos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, ou então pessoas estavam chegando ali. E esse foi um problema complicado. Os discípulos podiam resolver isso? Os apóstolos? Não dava para resolver essa questão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito do controle. Quando o homem assume o controle, é problema. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Quando o homem controla a coisa, quando o homem toma as decisões por si próprio, é problema. Vocês assinam embaixo disso? Não, estou falando coisa fora. Quando nós estamos sozinhos, sem a direção de Deus, e a coisa na sua vida vai andando, inclusive dentro da igreja, as coisas tendem a desandar. Vocês entendem? Então, as injustiças tendem a acontecer, como aconteceu injustiças aqui. Estava havendo preconceito, discriminação, separação, segregação. E era muito triste, né? Tenta imaginar uma igreja que não consegue fazer separação, e juntar, fazer o seguinte: olha, aqui está certo que essa pessoa é rica, está certo que essa pessoa é pobre, mas somos todos irmãos, somos todos tratados como iguais. Isso está muito claro para nós hoje, né? Mas será que em alguns contextos isso é atendido? Entende? Isso serve de reflexão para nós. Então, as injustiças, ou seja, os problemas de modo geral, são coisa do homem. Onde o homem põe a mão é problema, sabe? O homem põe a mão da guerra. O homem põe a mão, decide, erra, escolhe errado. Se você deixar, você escolhe, por exemplo, jovem, se for por você, a tua faculdade tu escolhe errado. Se for por você, meu irmão, você escolhe o seu cônjuge errado quando tiver para casar. Se for por você, até o carro você escolhe errado para comprar. Você entende? Nas coisas mínimas, quando você não pede direção a Deus. Então, a igreja estava em crescimento. A igreja estava crescendo. E crescimento de igreja, às vezes, gera tensão, né? A igreja está crescendo, né? Tenta imaginar as igrejas que são pequenas e não tem mais lugar para ninguém sentar. Não sei se alguém já viveu essa realidade. A igreja é pequenininha e vai enchendo, tem irmão sentado lá de fora, dá problema. Mas são coisas que surgem. Então, leiamos o versículo 2 e 3 novamente, irmãos, por gentileza. Releamos. Acompanhe. A isso ele respondeu: irmãos e pais. Perdão. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de seguir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Pronto. Segundo lugar, nós precisamos entregar o controle a Deus, não apenas porque nós tendemos a tomar decisões erradas, mas porque Deus promove confrontação e a identificação do problema. Quando Deus toca na igreja, se prepara, meu irmão. Deus toca na igreja para apontar o que está errado. Amém? Ora, se algo não está conforme aquilo que Deus colocou no seu propósito, Deus vai dar um jeito de mudar isso e fazer você ver na sua frente o que está errado. E isso vai além do pecado. É pecado e outras coisas, não necessariamente pecado, mas outras práticas que estamos caminhando, que estão saindo do propósito. Se está saindo do propósito, Deus vai mexer, Deus vai apresentar. E às vezes, Deus promove uma reunião, Deus promove um consenso, um debate. Às vezes, irmãos, os problemas na tua vida não se resolvem assim. Você quer controlar os problemas da sua vida sem parar para pensar. Você quer tomar a decisão e acabou. Não, a igreja sentou, conversou. Não era um problema grave, vocês concordam comigo que era um problema grave ali? Era um problema triste. Era um problema que envergonha qualquer igreja. Agora, sentaram para conversar. Entende? Então, havia ali o momento de abrir o coração para o que Deus ia fazer. Deus ia fazer alguma coisa, eles não sabiam, mas eles sentaram para identificar o problema. Então, ali, os 12 identificaram o seguinte: não é razoável
largarmos o ministério para servirmos as mesas. Eu pergunto aos irmãos, os discípulos, os apóstolos, líderes, eles estavam sendo arrogantes? O que vocês acham? Essa frase, muita gente pode dizer que foi arrogância, né? Por que não? Porque eu não sou digno. Muita gente pode até ter essa interpretação, que os discípulos estavam se achando bons demais para resolver esse tipo de problema. Não foi isso. Ali não foi uma questão de falar, isso é para vocês. Não. Foi o momento deles falarem o seguinte, eu e os discípulos, nós não somos capazes de resolver tudo. Nós não podemos abraçar o mundo com as pernas. Era isso que os discípulos estavam colocando. Olha, nós temos um foco ministerial. Então, agora, essa área nós vamos deixar com 7 irmãos, 7 pessoas de boa reputação. Não havia arrogância nisso. Eles, muito pelo contrário, era humildade, eles estavam reconhecendo que eles não tinham condições de servir. E havia ali a condição, né? A palavra no grego ali está diaconia, né? O serviço, né? E tudo mais. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, isso é uma lição linda para nós com relação ao controle das coisas. Para de querer resolver tudo na tua vida. Você acha que você tem a solução para tudo? Quem te falou que você tem? Quem te falou que você vai resolver tudo? Na minha casa, se eu morrer, está todo mundo perdido. Por quê? Deus não vai mover outras formas de resolver problemas, né? É igual aquele discurso da mãe, né? No dia que eu morrer, ninguém mais lava a louça. Entende? Não. Na busca pela solução, você tem que identificar que você não pode fazer tudo. Que você não pode tudo. Isso é uma lição para o crente, tá? Não é só para o não crente também. Você entender que você não pode ter 10 cargos na igreja e está tudo bem. Para você entender que você tem uma vida que você, em alguns momentos, você vai fazer com excelência e nem tudo você vai fazer com excelência. E amém por isso. Porque nós somos limitados. Nós somos gente. Nós somos humanos. E naquilo que Deus colocar você para fazer, faça com amor. Amém? Naquilo que Deus puser você para fazer, faça com amor. Mas não abraça o mundo. Não tente achar, porque o reino de Deus vai continuar acontecendo. Quer você tenha um AVC ou não. Quer você tenha um infarto ou não. Então, vamos parar de achar que o controle é nosso. O controle não é seu. Nem o garoto que está jogando videogame, PlayStation lá, ele tem o controle, que se cair a luz, acabou o jogo. Entende? Então, essa palavra também, ela é importante na questão da culpa, né? Nossas igrejas têm muito essa questão da culpa. Questão de que se aquela pessoa que morreu da minha família, ela foi para o inferno por minha causa, sabe? Às vezes você assume uma culpa que nem Deus está permitindo isso. Isso vem da tua cabeça. Quantas vezes aquela pessoa ouviu da palavra e a culpa é sua, que seu pai morreu sem aceitar Jesus? Quantas vezes você falou de Jesus para ele? Quantas vezes você chamou ele para a igreja? E a culpa é sua? Então, é para você pedir para Deus tirar essa carga do teu coração. Então, vamos lá. Versículos 5 e 6. Agora eu queria pedir para um irmão voluntariamente ler, por gentileza, em voz alta. Ah, tem a projeção aqui. Oh, sou bem devagar, hein? Nem reparei. Ó, está aqui na minha cara. O irmão, por gentileza, versículos 5 e 6, em voz alta, por favor.
Tem uma característica na escolha dessas pessoas, desses homens, que pouco se fala, ou não há tanta ênfase. A maioria desses homens eram homens oriundos de comunidades gentias. A maior parte deles eram pessoas de cultura greco-romana. O que isso significa? Significa que a escolha não poderia ser a mais controversa possível. Pensa comigo, os judeus teriam tudo para reclamar, não é? Por que vocês escolheram a maioria? Por que a maioria tem que ser de origem greco-romana e os judeus puros não estão lá? Puros entre aspas, tá, irmãos? Por que os judeus não estão tanto nesse meio, não estão liderando esse grupo? Isso aconteceu? Não. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando Deus tem o controle, Ele dá paz para todo mundo. Amém? Existe paz quando Deus está no negócio. Às vezes, não parece ser assim a decisão mais acertada da tua vida, mas você tem uma paz, sabe? Você trocou de emprego, é complicado, é embaçado trocar de emprego, né? É menos pior do que ficar sem trabalhar, mas trocar de emprego, ir de um emprego para outro, que eu estou falando, isso bagunça o emocional da gente. Mas, quando Deus está no controle da coisa, você sente paz, entende? Na sua vida, talvez exista uma área em que não foi o que você escolheu, mas procura pensar se Deus está te dando paz. Estão entendendo? Como eu disse no início, nós comentamos aqui, o homem tende a escolher errado. Mas quando Deus faz a coisa, por mais estranho que pareça para o homem, existe paz. Amém? Então eu quero que você pense nisso. A questão do serviço ali, ela foi enfatizada, porque eles estavam lá para servir. Em último lugar, eu gostaria de comentar que um desses homens era chamado Estevão, não é verdade? Não era chamado Estevão? Um deles era Estevão, né? O que aconteceu com Estevão logo em seguida no livro de Atos? Pode falar. Morreu apedrejado. Quando Deus assume o controle, muitas coisas não esperadas acontecem. Mas quando Deus assume o controle, nós vemos a glória dele. Talvez o relato de um apedrejamento não parece nem um pouco interessante, mas quando Deus faz coisas diante de nós, e nós deixamos o controle nele, nós vemos a glória de um jeito que não acontece quando nós queremos assumir tudo, assumir as decisões, assumir a situação, sabe? Eu que mando aqui. Você quer ver a glória de Deus? Perde esse comportamento. Eu tenho que resolver tudo. Entende? Perde esse comportamento. Entende? Lá na minha igreja, a minha esposa me vê de vez em quando lidando com algumas questões, e eu tenho um defeito, eu gosto de coisas feitas com carinho, e quando eu vejo as coisas que não estão sendo feitas com carinho, ela vê como eu fico, mas Deus tem me mostrado, querido, meu filho, o controle não é teu, a igreja é minha, a igreja não é tua, sabe? Quando eu estava vindo de Uber para cá, nós pegamos um motorista novato e ruim de roda para caramba. E eu falei, pronto, vou chegar atrasado. E eu detesto chegar atrasado, eu detesto. Eu fico irritado, fico chateado, porque eu sou muito sistemático. Mais uma vez, Deus falou no meu coração, você não vai falar de controle hoje, filho? Então, eu poderia chegar atrasado aqui, mas talvez serviria para algum propósito de Deus. Apesar de todo
todo o meu controle, eu vou fazer o quê? Vou fazer o carro voar? Não. Então, apesar de todo o meu esforço, né, Deus ainda tem a palavra final. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você reflita diante de Deus aquelas coisas relacionadas ao controle da sua vida. Querer o controle é humano, tá? Você não é o maior pecador do mundo por pensar em assumir o controle das coisas. Você tem medo de ver a vida acontecer, não é? Você tem medo de dar tudo errado porque você não tomou uma iniciativa. Eu entendo isso. Mas eu quero que você ore. Vai orar agora por coisas que você não tem controle nenhum. Ou seja, você não tem controle de rigorosamente nada. Você vai orar por aquelas pessoas que você não pode controlar. Irmãos, vocês que têm filhos, vocês têm uma grande responsabilidade. Mas no fim das contas, o controle é de Deus, do seu filho, da sua filha. Você não tem controle se o teu filho vai voltar para o Evangelho ou não. Mas Deus está cuidando. Então eu quero que você pense nisso nessa noite, coisas que você não tem controle algum. Continue de cabeça baixa, orando. Continue orando por aquelas pessoas que não gostam de você. E você quer ter o controle em mudar a opinião delas. Inútil isso. Isso é totalmente inútil. Ore por elas. Mas você não tem controle e jamais terá para mudar a forma como elas te veem. Eu vou fazer um breve apelo e em seguida eu vou fazer uma oração final. Há alguém aqui que gostaria de entregar alguma área da sua vida para Deus, que está pensando que tem controle, mas não tem? Há alguém? Levante uma de suas mãos, por gentileza. Crente ou não crente, pouco importa. Convertido, membro da igreja, não. Levante uma de suas mãos. Amém. Deus te abençoe, já te vi. Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de falar, olha, essa área da minha vida, eu desisti de controlar. Pode baixar sua mão. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Pode baixar ali atrás. Pode baixar. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Então coloque no coração essa decisão, essa iniciativa, essa atitude. E ore comigo agora. Pai querido, nós te engrandecemos. Queremos pedir que o Senhor aceite a nossa adoração nesta noite. Aceita nosso louvor. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Somos falhos e queremos ser donos de tudo, inclusive das pessoas. Tira isso do nosso coração. Quero pedir que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença. Guarda-nos de todo mal, mas nos ensine que ao Senhor cabe a palavra final. É isso que eu lhe oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, eu agradeço pela recepção, pelo carinho, mas agradeço mais uma vez ao pastor Isaías, e a palavra está com quem é de direito. Na palma de suas mãos.
Eu vou te lembrar e você vai me lembrar. Quando a gente se estressar, eu vou lembrar do gostinho do pastor Mário. Eu não sou nem um pouco estressado, meu irmão, pastor. A gente não pode trabalhar junto, não, pastor. Dois estressados. Você vai me lembrar, Gisele, o controle está, Senhor. Amém. E eu também vou te lembrar, irmão. O controle está com o Senhor. E aí a gente ora com a da Cookie, que não é um personagem da mensagem, mas cara, a gente ora entendendo. Quando o controle está no Senhor, pode falhar tudo. Pode não ser como a gente esperava que fosse, mas é do jeito que o Senhor quer. Amém? Glórias a Deus, irmão. E a gente vai para casa com essa certeza hoje. A gente vai para casa com essa certeza de que o Senhor cuida, controla, reina literalmente sobre a sua vida. O Senhor reina sobre esta igreja. Não há nada que nos tire o sono com relação à nossa igreja, irmão. Porque se vai acontecer, se não vai acontecer, se o pastor novo vai chegar, se vai demorar mais um pouco, se tem um problema para resolver, o Senhor já sabe. E a igreja é do Senhor. E no tempo certo Ele vai nos dar as respostas. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nós te amamos, porque o Senhor fala conosco de forma muito clara. Obrigada, Senhor, por essa noite. Nós nunca mais vamos nos esquecer. Sabemos, ó Pai, que logo ali, quando chegarmos a casa, amanhã no trabalho, na escola, alguma coisa vai nos surpreender, algum problema vai chegar até nós, mas que a gente declare com ousadia: o Senhor está no controle, e Ele soprará no meu ouvido a direção que eu tenho que tomar, e eu terei paz no meu coração. Tenha o controle sobre esta igreja, Senhor, porque nós só queremos ir onde o Senhor nos mandar. Nós queremos parar quando o Senhor nos falar que é para parar.
Queremos guerrear quando o Senhor mandar a gente guerrear. A gente quer ouvir a sua voz, Senhor. Ó Deus, muito obrigada. Faz-nos ouvintes e praticantes da sua palavra, ministrar ao nosso coração nessa noite. Tu és sobremodo exaltado e adorado por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar com a nossa última canção. Domingo temos EBD às 8h30, culto às 9h50 e culto às 19h30. Mais um domingo abençoado como foi semana passada. Amém, irmãos? Venha preparado, leia a sua Bíblia, ore, venha para a casa do Senhor sedento. Quando o povo vem sedento, o Senhor derrama. Eu tenho certeza que domingo veremos outro domingo abençoado. Vamos celebrar o Senhor.